Nessa função aqui do cálculo da lista de substituto, como que a gente utiliza, né? Então, a gente calcula um cardápio para o paciente e eu posso dar para ele uma listinha de substituto para cada alimento que eu coloquei no cardápio, de acordo sempre com os grupos alimentares, tá? Igual a gente aprendeu na faculdade. Aqui, lembrando, não vou ensinar como faz, né, a lista, eu vou só mostrar como que utiliza a tabela para poder fazer essa lista, tá? Então, olhando aqui para o cálculo de cardápio, vamos pensar no substituto que eu coloquei no pão, né? Eu coloquei aqui pão integral no café da manhã. Veja, a quantidade de caloria que tem esse pão no cardápio que eu coloquei, porque eu utilizei 2 fatias, é de 152 calorias arredondando. Eu venho aqui no cálculo da lista de substitutos e coloco no grupo correspondente, então, ó, pães, cereais e massas, tá aqui. Coloco o valor da caloria da porção no cardápio que eu calculei. Então, lembra? 152. Vou colocar aqui, 152 e dou Enter. Nessa coluna, ele vai me dar a quantidade desse alimento aqui para substituir em gramas. E aqui, em medida caseira. Pensando no pão, em vez do pão, do pão de forma, eu quero que ele coma o pão francês, por exemplo. Eu venho aqui, procuro o pão francês. Aqui, pão francês. Então, ele pode comer cerca de 50 gramas de pão ou uma unidade. Lembra, né? Aqui deu 1,01. E agora, o que eu faço? A gente sempre arredonda para o que for mais fácil para o paciente. Uma unidade de pão. Supondo, por exemplo, que eu tivesse colocado lá no cardápio uma fatia de pão só. Vamos mudar aqui, ó. Em vez de 2 fatias, uma fatia, que seria 30 gramas. Veja que aqui já mudou para 76. Eu venho aqui no cálculo de lista de substituto e coloco a quantidade de caloria que está lá no meu cardápio referente a esse alimento que eu quero substituir, que no caso aqui é o pão, 76. Vamos lá, o pão francês. Pão francês, aqui. Veja, dá 25 gramas ou meia unidade, porque aqui é em gramas e aqui é em medida caseira. Como que eu sei que é unidade? Porque aqui, ó, ele tá falando, ó, vou grifar, deixar grifar aqui o pão, ó, aqui em gramas, aqui a quantidade de medida caseira e qual tipo de medida caseira. Então, eu sei que eu posso oferecer 25 gramas ou meia unidade do pão francês. E isso você vai fazendo para todos os outros alimentos de todos os outros grupos. E aí, pessoal, depois de feito toda a avaliação nutricional do paciente, todo o cálculo do cardápio e feito aqui, né, vai fazendo a lista de substituto conforme a caloria do cardápio que você calculou, num material do Word, por exemplo, ou no Canva, para quem gosta e utiliza, você monta o material de entregar para o paciente, transcrevendo ali as quantidades que você colocou, tá? Aqui nessa planilha, ela não sai prontinho o material para entregar para o paciente, você precisa montar. Mas para a faculdade, por exemplo, quem for, né, no caso dos estudantes que utilizarem, também dá super certo, aí você monta separado para entregar o trabalho para o professor. Essa planilha eu fiz e utilizo muito porque eu gosto de entregar um material individualizado para o paciente, eu não gosto daquele material que sai do programa, que às vezes vem desconfigurado, então eu monto o meu próprio material.